Fala Jacarezada, tudo beleza? Meu nome é Kleber Teixeira, mais conhecido como Kleber Jacaré, e esta é mais uma live do Jacaré de Tanga para vocês. Bom, nós já sabemos que o YouTube sempre tem aquele delayzinho até o pessoal começar a entrar na live. Mas como muita gente assiste a live através de vídeo gravado, eu estou me acostumando a entrar diretamente no assunto e depois eu volto, faço um pequeno briefing do que a gente falou logo no começo, para que não prejudique todo mundo que está ali querendo assistir e não gosta de uma live muito longa. O objetivo dessa live é ser rapidinho, Boa noite, obrigado aqui, a Cleide chegando, acho que é Clébio, também boa noite. O Tarciso, boa noite Tarciso, acabei de participar aí do Costa VIP, do programa do Tarciso, lá em Caraguá, toda aí a Baixada Santista, um abração pro pessoal da Baixada, tá bom? Quem puder vai lá no Facebook e veja o Costa VIP Brasil do Tarcisão, tá bom? Boa noite, Kleber, falou aqui o Jurandir Souza, um abraço, boa noite para todos vocês que estão entrando aqui nesse exato momento na live. E o título não poderia ser mais propício, Eu vou falar hoje para vocês, vou comentar nessa live aqui, que nós estamos chegando perto do final da chamada janela, janela partidária, aquele período em que os deputados eleitos podem trocar de partido sem receberem punição da Justiça Eleitoral Brasileira. Essa janela se encerra agora dia 1º de abril. Não é mentira, é verdade. Dia 1º de abril se encerra a janela para os deputados que querem mudar de partido. E dia 2 de abril se encerra o prazo para quem quiser concorrer nas próximas eleições, estar filiado a um partido político, E também, o Tarciso até tinha me perguntado no programa dele a respeito dos prazos, quem quiser concorrer nas próximas eleições, mas está exercendo um cargo público, como é o caso do governador João Dória, que é governador, ele tem que se desincompatibilizar do cargo, ou seja, largar o governo do estado de São Paulo até o dia 2 de abril, sob pena de não poder concorrer na próxima eleição. Então São Paulo ficará livre do Dória 6 meses antes do pleito. Essa já é a boa notícia para o povo paulista, o calcinho apertada que sonha em ser a alternativa da chamada terceira via. Nós vamos falar a respeito dessa terceira via, da entrevista que o Sérgio Moro deu ontem ao Direto ao Ponto da PAN, e aí eu vou comentar com vocês muito amplamente, não especificamente nessa live, o que nos espera aí para esse pleito em 2022. Tem muita pegadinha partidária que a gente tem que prestar atenção e ficar de orelha em pé para a próxima eleição. Bom, mas vamos lá diretamente ao ponto daquilo que está aqui na nossa manchete da nossa live, O que nós temos de curioso hoje? Hoje é dia 15 de março de 2022. Portanto, nós estamos aí há pouco mais de 16 dias, Nós estamos a 17 dias, 18 dias, do dia 2 de abril. Se levarmos em consideração que março é um mês com 31 dias, nós teríamos 16 dias até o dia 31 e até o dia 2 de abril teríamos 18 dias, tá certo? E a partir de 2 de abril nós estaremos a 6 meses da data da eleição, que será dia 2 de outubro. O que isso significa? Significa que o chamado líder nas pesquisas está há pouco mais de 6 meses do dia do pleito e não coloca a sua boca de cachaceiro na rua, não coloca os 9 dedos na porta para colocar a cara na rua. Tem medo de encarar o povo brasileiro. Já, por outro lado, diferente dele, Olha, o pessoal aqui, o Natanael de Limeira, um abraço, adoro a cidade de Limeira. Cidade de Limeira, terra da laranja, Um abraço aí para o pessoal da Cutrale, que faz um grande trabalho ali em Limeira. Um abraço para todo mundo do interior de São Paulo. Então, o que acontece? A gente está ali há pouco mais de 6 meses da eleição e o chamado líder nas pesquisas não coloca os seus 9 dedos na porta para colocar o rosto na rua. E o que está por trás disso? Por que o Lula, o larápio, não sai às ruas? Se ele sair às ruas, tudo aquilo que a gente vê nas pesquisas vai ficar mais escancarado do que já está.
De um lado nós temos o presidente Jair Bolsonaro, que não tem medo de ir a um bar à noite, tá certo? No interior de Goiás, em Lusiânia, ali no entorno de Brasília. Vai lá, sem segurança, conversa com a dona do bar, bate papo com o pessoal, troca ideias. Este é o presidente da República. Ele não tem medo da população, para numa praia, desce do jet ski, vai tomar banho com os banhistas, tira a foto, carrega a criança no colo. Com a maior naturalidade do mundo, um homem que já recebeu uma facada criminosa de um militante esquerdista, que é o tal do Adélio. Esse é o cidadão que está em segundo lugar, segundo as pesquisas. O primeiro colocado, se quiser tomar um banho de mar, tem que pedir para o governador petista dele lá no Nordeste fechar a praia, pedir para a polícia para ninguém chegar perto. Este é o cara que diz que adora o povo, que é o homem que diz que está ali a favor do povo brasileiro. Ele gosta tanto do povão, ele gosta tanto da pobreza que manteve a população na pobreza durante mais de 13 anos com o partido nojento dele, o tal do Partido dos Trabalhadores. É um cara que apoia a ditadura de Maduro, é um cara que apoia a ditadura de Hugo Chávez, o sujeito que apoia a ditadura cubana, que apoia os regimes totalitários da Coreia do Norte, da China. Este é o Luiz Inácio Ladrão da Silva. Esse cara está escondido, morrendo de medo de encontrar o povo brasileiro. Eu queria convidar o Luiz Inácio Ladrão da Silva para o próximo dia 20 dar um pulinho na Paulista às 11 horas da manhã. Lá vai estar a Marcha da Família Cristã, comemoração dos 58 anos da Marcha da Família que se deu em 1964 e que apoiou o governo militar contra o comunismo ser instalado no Brasil em 1964. 58 anos que as famílias brasileiras saíram às ruas, que os cristãos saíram às ruas pedindo, implorando ao governo militar que esse Brasil não virasse um país comunista. E quem que estava do outro lado? A turminha do Lula, né? A turminha do José Dirceu, que depois assumiu o governo, e o João Batista de Oliveira Figueiredo falava, antes de entregar o governo aos civis: vocês terão saudade dos militares. E essa foi uma triste realidade. Não à toa as estradas que nós temos hoje foram construídas pelos militares. Grande parte da infraestrutura dos portos construída pelos militares. E esses caras, quando pegaram o poder, desde a época lá do Sarney, desde a época do Tancredo Neves, que chegou sequer a assumir, desde aquela época, o que virou o nosso Brasil? Agora, um homem assumiu em 2018 contra tudo e contra todos, contra todo esse sistema que aí está. E essa pessoa vem lutando bravamente, no meio de pandemia, tentaram fazer de tudo, colocaram o tal do Omar Aziz como presidente de uma CPI, sujeito que queria transparecer que era isento. E quem estava ao lado dele? Renan Calheiros e a gazela saltitante do Randolfo Rodrigues. Fizeram de tudo para querer encontrar, durante a tal da CPI, né, uma culpabilidade em relação ao presidente Bolsonaro. Deram com os burros na água, literalmente falando. E agora, nesta semana, mais precisamente ontem, Omar Aziz declara que o candidato dele a presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostei de uma postagem da Ana Paula Henkel. Afinal de contas, ladrão sobe somente em caminhão de ladrão. Ou vocês acham que o palanque do Lula tem lugar para gente honesta? E vice-versa? Não. Omar Aziz escolheu o candidato certo, que tem tudo a ver com ele. Não à toa a esposa já foi detida, responde a processos em relação à corrupção da saúde do Amazonas, mas é o cara que posa de santo. É um sujeito que abafou na CPI tudo o que era investigação que deveria ser feita em relação aos governadores corruptos desse país. E Bolsonaro estava lá, firme e forte. Rede Globo em cima, os caras batendo em cima e não conseguiram trazer um A contra o presidente da República. Um A. A tal ponto do próprio Procurador-Geral da República, né, ironizar o relatório dessa CPI do circo. Né? Então, essa é a turminha. E eu, nessa live que eu estava fazendo com o meu amigo Tarcísio, lá no programa Costa VIP,
Eu disse para ele, falei assim, entrou uma mulher lá e falou assim, não, fora Bozo. Eu falei assim, cada vez que eu vejo quem grita contra o presidente, mais eu fico a favor dele. Vamos fazer uma listinha aqui? Toda a esquerda, Maria do Rosário, Marcelo Frouxo e Companhia Limitada, todas contra o Bolsonaro. Isso me faz ser Bolsonaro. Rede Globo contra Bolsonaro. Isso me faz ser Bolsonaro. Pessoas como as feministas, que não querem combater na Ucrânia. Querem direitos iguais, mas na hora de combater não querem. São contra Bolsonaro. Eu sou a favor dele. Vários padres católicos que esquecem o que o regime comunista faz em relação às igrejas. Esses são a favor de Luiz Inácio Ladrão da Silva e contra Bolsonaro. Mais uma vez eu me coloco a favor de Bolsonaro. Se juntar todos eles, os artistas do Ele Não, a turminha da lacração, o pessoal do STF, a gente chega à conclusão de que não tem outra pessoa a ser escolhida para governar em 2022. É Bolsonaro neles. Aliás, Bolsonaro é a melhor vacina. Incrivelmente agora, prefeitos como Eduardo Paes liberam todo mundo. O vírus no Rio de Janeiro é diferente do vírus dos outros estados do país. Agora liberou geral. Pode em ambiente aberto, em ambiente fechado. Eles estão preocupados com o carnaval, que transferiram de data, vai ser agora em abril. Tudo pode a partir de agora. Esqueceram a pandemia. Esqueceram tudo. Agora só se fala de guerra da Ucrânia e tentam criar uma narrativa em relação à alta da gasolina. Tá alta? Tá. Realmente está. Todo mundo está sentindo o valor do barril do petróleo lá fora. Mas hoje o barril do petróleo caiu de R$ 144 que chegou o preço, baixou dos R$ 100. E agora a Petrobras vai fazer o quê? E o curioso é que eles pedem uma investigação porque o Bolsonaro estaria interferindo na Petrobras. E acusam o presidente, tá certo? Pelo preço do combustível. Portanto, se o presidente fizer algo em relação à Petrobras, que é a intenção do PT, sempre eles sonharam com isso, intervir na empresa, tacar o dedo onde não se deve se meter. Aí vem a denúncia do TCU. Mas, se o Bolsonaro disser, como ele realmente faz, e está correto, o ministro Paulo Guedes está correto, a Petrobras é uma empresa pública, mas de capital aberto na Bolsa de Nova York, e até hoje nós estamos pagando pelos erros cometidos durante o governo Dilma. Cadê o dinheiro gasto na tal da refinaria de Pasadena, petistas? A de Abreu e Lima. Essas refinarias poderiam estar hoje facilitando a vida dos brasileiros. O preço poderia ser menor, mas não é. Por que será? Por que será que durante o governo Lula se abandonou o Proálcool? Projeto criado durante o regime militar, diga-se de passagem. E hoje se fala, uai, mas por quê? Os porquês são muitos. E aí eu faço a seguinte indagação. Cadê os governadores de estado? As alíquotas de ICMS continuaram a mesma. Eu vou fazer aqui um exercício para quem não entende muito a respeito disso. 20% sobre R$10 são R$2. 20% sobre R$5 é R$1. Portanto, quanto maior o preço do combustível, mais os governadores estão arrecadando. E cadê a parte deles nesse latifúndio? O presidente Bolsonaro reduziu o IPI sobre o diesel, retirou os impostos para que fosse reduzido 30 centavos na bomba para facilitar a vida dos caminhoneiros. Afinal de contas, a crise que se instala agora é por conta do petróleo russo, que teve embargos nos Estados Unidos, onde o presidente é Joe Biden, o queridinho da esquerda brasileira. Pois é, cadê o dinheiro de Pasadena, cadê o dinheiro de Abreu e Lima e cadê os governadores de estado? Não, entraram com uma ação no STF para evitar qualquer tipo de medida que mexa no lucro deles do ICMS. Portanto, quanto maior o preço do combustível, maior o lucro do governador. Mas esse está escondido que nem o Lula debaixo da cama.
Está quietinho, não abre a boca. Se a medida é emergencial, por que não abrir mão de parte dessa arrecadação? Por que não congelar o preço do combustível no valor original do petróleo para que assim o ICMS não houvesse acréscimo e eles não lucrassem mais? Dória, Leite, todos os governadores do Nordeste caladinhos, quietinhos. No bolso deles não pode mexer. E aí eles partem para o ataque contra o presidente da República, como se coubesse ao Bolsonaro resolver o problema pela ineficiência petista em relação ao petróleo nacional, pela compra da refinaria de Passadina, pela montagem de Abreu e Lima e pelos milhões gastos dos cofres públicos, tirados dos cofres públicos da Petrobras, que alimentaram essas barbas gulosas de petistas Brasil afora. Nessas horas eles se calam, nessas horas, quietinhos, não abrem a boca, fogem. E aí é o que eu venho para falar para vocês a respeito do pulo do gato. O STF mexeu a pedido do PT em relação ao prazo da formação das chamadas federações partidárias. Vocês sabiam que as pessoas que podem escolher o partido A agora, porque o partido supostamente apoia o presidente da República, podem se decepcionar um mês depois, porque esse partido pode se federalizar com um partido que não seja apoiador do Bolsonaro, por exemplo? E aí quem está lá dentro para concorrer tem que aguentar calado até o final da eleição e nos outros 4 anos até chegar 2026 dentro desse partido. Mais uma vez o pulo do gato. Mas eles não sossegam aí. A última agora estão preocupados em quem pagou as despesas do vereador Carlos Bolsonaro. Primeiro tentaram dizer que ele estava furando o seu trabalho na Câmara, na Câmara de Vereadores, que ele viajou e deveria estar prestando serviço. Acontece que ele estava licenciado da Câmara e estava com o aval da presidência da Câmara e da mesa da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Deram com os burros na água, literalmente falando. Aí não conseguiram nada. Agora a última é quem pagou as despesas do vereador Bolsonaro. Como se o presidente da República não tivesse autonomia de levar quem quiser na sua comitiva. Mas o vereador Carlos Bolsonaro é filho do presidente. Isso para eles é um pecado. Mas alguém se lembra da amante do Lula que viajava o mundo no Aerolula? Esqueceram os petistas da chamada Rose? A amante do Lula, aquela que dormia com ele nas viagens presidenciais, enquanto a primeira-dama, já falecida Marisa Letícia, fazia suas palestras de Avon e ficava rica Brasil afora como vendedora da Avon? Esqueceram disso? Não. Naquela ocasião, onde estava o TCU, onde estava o Ministério Público, onde estava a Rede Globo? Todos quietinhos, assim como o Lula hoje debaixo da cama. Mas ninguém abriu a boca para falar disso. Mas o vereador Carlos Bolsonaro é um problema ele estar na comitiva, afinal de contas ele é filho, esse é o grande pecado. Ele é filho do presidente da República. Dizem que é ele quem comanda o chamado Gabinete do Ódio. Agora a gente descobre que o Gabinete do Ódio está dentro do PT, tanto que o WhatsApp tirou as contas petistas do WhatsApp devido a disparos em massa. Esse país é o país da piada. E aí eles abafam tudo isso. Eles ficam quietinhos, eles não se manifestam a respeito disso. A grande culpa do mundo é do vereador Carlos Bolsonaro. Não liguem para os jumentos que entrem aqui e falem Lula já. É muito importante que eles estejam aqui. Se eles estão aqui é porque estão com medo. Os petralhas ficam preocupados. Mas eles dão audiência para a gente. Eles são bem-vindos. Muito bem-vindos, diferente do que eles fazem, que tiram quando a gente vai lá e fala as verdades para eles. Aqui, eles podem falar à vontade. Fala aí, jumentada, continua falando. Não é difícil, né? Vocês se lembram da amante do Lula? Pois é, comentem aí sobre ela. Ou a tal da Jajá, que é a atual namoradinha do Lula. Pois é. Lula está gostando tanto da namorada que não coloca a cara na rua porque tem medo de enfrentar a população. Esta é a mais pura realidade. Pessoal, eu gostaria aqui de deixar um recado para vocês. No próximo dia 19, ali na Doc Lobo, vai acontecer um evento
em comemoração à Marcha da Família que ocorreu em 1964. Petista odeia essa data. Odeia. Por que será? Mas nós faremos um evento com várias palestras, né? Estará lá o Eduardo Bolsonaro palestrando, o Luiz Felipe Orleans de Bragança, Magno Malta, e eu tive o prazer de ser convidado também. O meu horário é das 11 horas a 1h30 da tarde, no dia 19, lá na Doc Lobo. Se você está aí em São Paulo, quiser lá ouvir, conversar, bater um papo com a gente, vá lá, na Doc Lobo, no Intercity, às 11 horas da manhã. Beleza? Bom, turma, essas são as informações que eu tenho para vocês. 6 meses e 18 dias nós estamos das eleições e o ladrão de 9 dedos não coloca o bico nojento dele na rua. Por que será? As pesquisas agora estão mostrando que existe uma aproximação. A última que saiu, eles nem abriram a boca, porque está 38% para o Lula e 31% para o Bolsonaro. Como a margem de erro é de 3 para mais, 3 para menos, existe um empate técnico já, o que estão indicando as pesquisas. Aguenta mais um mês, 2 meses, vão ver uma leve melhora, um empate técnico entre os dois e depois, misteriosamente, Bolsonaro passa à frente no final. É assim que eles estão tentando enganar a população, é assim que a gente fala, me engana que eu gosto. Enquanto isso, o povo sai às ruas aplaudindo o presidente Bolsonaro. Beleza, pessoal? Chegamos a mais de 2.000 pessoas on time nesta live. Já estamos com 22 minutos. A intenção é fazer uma live curta para vocês. Beleza? Não esqueçam de compartilhar essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos mostrar ao que viemos. 2022... esta bandeira vai continuar sendo verde e amarela. Eles nunca vão manchá-la de vermelha, tá bom? Um abraço a todos vocês. Não esqueçam, fiquem com Deus. E sempre me despeço. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Bolsonaro é a melhor vacina contra petista vagabundo. Um abraço e tchau, tchau.